Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maneira mais rápida de você estragar o seu ciclo da maratona. Bom dia, hoje é quarta-feira, são 5h20 da manhã. Temos hoje aí um treininho leve de corrida para fazer, que eu vou levar vocês comigo para mostrar e a gente conversar um pouco sobre. Quarta-feira, normalmente vocês acompanharam aí no último vídeo do projeto que a gente lançou no canal, eu faço os meus treinos fortes. E hoje eu tenho um treino, na verdade, bem leve. E por que isso, né? Porque a gente precisou dar uma mexida na minha planilha essa semana. Comecei a ter uma dorzinha. Toda hora eu tenho alguma dorzinha. Faz parte do ciclo, né, da maratona. A maratona nada mais é do que se adaptar a uma série de dores ao longo do processo e ir ajustando para não virar algo mais grave. E aí, normalmente, as dores que eu tenho tido, a gente tem sempre, né, gerenciado ali com a fisioterapia semanal, dado uma segurada um pouco na corrida, fazendo umas adaptações e entrado ali com exercícios específicos de força, fisioterapia, etc. Mas essa dor eu preferi ser um pouco mais conservadora, porque é na região do pubis, enfim, é uma região um pouco mais complicada. Se evoluir para uma lesão, fica alguma coisa um pouco mais séria. E aí o mais conservador de quem faz esporte de endurance é ficar de 3 a 4 semanas com dor. E aí procurar um ortopedista. Vocês gostam de café moído na hora? Recomendo. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui no ortopedista ontem, como eu comentei. Vai ficar difícil, né? Entrar na minha frente, falar com você. Bom, fui no ortopedista ontem, a gente já fez um raio-x ontem mesmo, para descartar algo mais grave. E aí o mais grave era algo específico já no osso, né? Descartamos, não deu nada, graças a Deus. Mas eu respondi bem mal ao teste de sensibilidade no pubis. Não senti bastante dor no teste de pressão, mas respondi muito bem aos testes funcionais, né? Então é um prognóstico aparentemente positivo. De qualquer forma, ele pediu uma ressonância magnética para a gente poder ver a parte ali de tendões, poder ver a parte muscular. Eu não tenho ainda nada aparecendo no osso, mas eu posso, né, no pior cenário do que vai aparecer, já ter um edema ósseo. A gente não acha que é isso, porque eu estaria com uma situação bem mais limitante fisicamente falando, estaria sentindo dor correndo, estaria sentindo dor na vida mesmo, provavelmente, mas a gente vai fazer o exame para confirmar. E até para saber exatamente o que é, qual o grau do que a gente está lidando, se é só uma sobrecarga ou se já tem algum processo inflamatório, enfim, para a gente poder decidir ali o tratamento. Enquanto isso, eu não tive nenhuma recomendação para não correr. Na verdade, tanto o ortopedista quanto a minha fisioterapeuta, que eu tinha ido na fisioterapia na segunda, para pedir uma ajuda lá também, enfim, tomar algumas decisões. Os dois recomendaram que eu poderia correr. A fisioterapeuta pediu para eu segurar um pouco a intensidade, não forçar tanto no treino de quarta, que eu tinha previsto, era um intervalado. O meu ortopedista, na verdade, ele não recomendou nem segurar a intensidade. Ele falou que se for um problema no adutor, porque essa dor é uma dor que está na região do pubis e uma dor bem na lateral da coxa, assim, na região do adutor. E aí pode não ser pubis, pode ser um adutor, mas ele acha que é pubis por conta do teste de pressão que eu senti dor ali na inserção, né? Se for uma questão de adutor, a intensidade ia me incomodar, e se for uma questão de pubis, o volume ia me incomodar. E aí a recomendação do ortopedista foi eu testar os dois. Isso é tudo que o atleta gosta de ouvir, né? O atleta amador quer ouvir que corre, testa, vê o que vai acontecer. De qualquer forma, a gente preferiu ficar ali no meio do caminho. Então, meu treinador tirou a intensidade desse treino de hoje. Como a gente tinha segurado o treino de segunda-feira, porque eu estava com esse incômodo, e a gente quis dar essa conservada enquanto eu conversava com a fisioterapeuta e com o ortopedista, a gente preferiu manter o treino de hoje leve, que eu teria corrido leve na segunda, então vou correr leve hoje. Seguramos ali o volume, pra gente ver como é que eu vou responder e tentar me preservar para eu conseguir suportar o longo desse sábado. Esse sábado tem um longo de 28 km, essa é a primeira vez correndo 28. E aí a ideia é eu chegar legal para esse longo enquanto eu faço o exame de imagem. Vou fazer esse exame de imagem já hoje, já marquei para hoje à noite. Universidade do Rio de Janeiro. Fui marcar a ressonância magnética, é uma ressonância magnética da Baci, e os hospitais só faziam à noite, ou de madrugada. Não entendi por quê. Você é médico e sabe me dizer por quê? Me responde aí nos comentários. Mas enfim, vou fazer esse exame hoje à noite e torcer para não ser nada. Enquanto isso, vou aproveitar a oportunidade para gravar esse treino leve e falar com vocês a respeito disso. Então vou só aqui agora terminar de tomar o meu café, comer alguma coisa e me preparar para o treino. E aí a gente volta a se falar. Cara, eu me distraí fazendo café, eu fiquei só falando mesmo. Sei que você pediu para eu fazer outras coisas enquanto eu falava. Tentei, mas não deu muito. Até peguei a frigideira, que eu já ia fazer a tapioca, mas não fiz mais. Só fiz o café.
vocês verem o trabalho que dá. Sem parar. Vou botar aqui o link. Mas eu não tenho que ir falando com vocês. Então, galera, um ponto que eu não mostrei pra vocês em casa. Vocês sempre vêm aqui fazendo um pouquinho, né, de mobilidade antes de começar o treino. Mas em casa eu faço uma mobilidade maior e umas ativações sempre antes de qualquer treino que eu vá fazer, tá? Toda manhã. E aqui que é um ponto muito importante, um dos principais que podem levar vocês a estragar o ciclo de uma maratona ou de qualquer prova de endurance. Não focar em mobilidade e fortalecimento, principalmente. E aí eu falo de um lugar com muita propriedade, porque nesses 3 anos de endurance, não é à toa que frequentemente eu sofro com partes do corpo doendo, né? É óbvio que tem todo o impacto do treino, é óbvio que cada pessoa é uma pessoa, tem questões ali de adaptações do corpo mesmo, mas eu odeio treino de musculação. E aí mesmo eu tendo uma série muito bem montada e estruturada, eu frequentemente não faço. A Thay sofre bastante aí comigo nisso. O treino de musculação é um dos primeiros da semana que eu vou abandonar, se o horário apertar, se eu tiver que abandonar ou adaptar algum treino. E isso acaba sendo muito perigoso. Então, fica aí esse ponto de atenção para vocês. Quando vocês forem se planejar para uma prova dessa magnitude, não adianta se planejar só para treinar algo específico da modalidade em si. O fortalecimento tem que estar... Caraca, que susto. O fortalecimento tem que estar dentro do planejamento. Ele tem que ser cumprido, porque senão, cara, vocês vão ter problema. Confiem em mim, vocês não querem ter esse problema. Outra coisa que eu vejo que atrapalha muito e pode estragar o ciclo de vocês: hidratação e nutrição. Não dá para fazer um treino longo, num sol desse, sem você estar se hidratando. Eu particularmente não gosto de carregar garrafa de água. Já fiz muitos treinos de até 1 hora, 1 hora e meia sem hidratação. Porém, não num ciclo de maratona, né? Qual que é o grande ponto do ciclo da maratona? Você tem um tempo de recuperação entre treinos muito curto. E o que você faz e erra num treino vai gerar uma sobrecarga no próximo. Então, errar na hidratação num treino vai te prejudicar também no outro. O mesmo vale para sua hidratação no dia a dia. Não adianta nada você se hidratar só no treino e durante o dia não beber um copo d'água. O outro ponto é a nutrição. Mesma coisa. A galera se atenta muito às vezes na nutrição durante o treino e durante a prova, mas não presta atenção na nutrição ao longo dos dias. O que eu vejo conversando com a galera que acontece muito a quantidade de comida que você vai comer num ciclo de maratona é assustadoramente alta. E assim, eu tô vindo de 2 ciclos de 70,3, que eu já comia bastante, mas não é nada comparado ao que eu tô comendo agora. E comer essa quantidade de comida assusta, né? Principalmente quando você tá treinando pra uma corrida, que teoricamente, quanto mais leve você for, melhor, porque é menos peso para você carregar por 42 quilômetros. E aí a galera fica com medo de comer e engordar. Não tenham medo de comer, gente. Porque não repor a quantidade de calorias e nutrientes que vocês precisam é o jeito mais rápido de ou pifar o seu corpo e ele não responder aos treinos, ou gerar uma lesão no seu corpo, porque ele não está recuperado o suficiente e você continua colocando ali a carga dos treinos. Ou os dois. Tô aqui fechando o 11º quilômetro do meu treino. São 14 km leves que eu comentei para vocês. Quando eu fechar, eu volto para falar para vocês o que eu acho que é o principal erro que eu já cometi e que eu vejo a galera cometendo.
Bom, galera, fim de treino, 14 quilômetros, ritmo médio de 6,26, frequência média de 154, um pouco acima do que era o ideal, mas também já tá um pouco mais tarde, tá calor, fiquei segurando esse celular pesado em algumas horas, tava cansando disso. Mas o que eu queria falar pra vocês, né? Então, em relação ao que eu mais vejo que a galera erra, e que é o principal problema que pode estragar o seu ciclo, seja de maratona, seja de qualquer outra prova de endurance. Não respeitar uma máxima, que foi uma das primeiras coisas acho que eu disse aqui nesse projeto, né, do canal, que é que dias leves são para serem leves e dias intensos são para serem intensos. O que eu vejo que muita gente que está começando erra, eu mesma já errei bastante, esse começando não é só começando no esporte de endurance, mas às vezes até mudando de modalidade, indo fazer alguma prova pela primeira vez. É comum nesse período inicial, e aí esse período inicial são de alguns anos, a gente cair nesse erro, né? Que é não respeitar a intensidade do treino. Primeiro que eu acho que quando a gente está começando, é muito difícil a gente saber o que são essas intensidades, é confuso mesmo a gente reconhecer o que é o nosso leve, o que é o nosso moderado, o que é o nosso intenso. Quando a gente começa a falar de zonas de treino, né? Z1, Z2, Z3, Z4, aí tem o Z5A, Z5B, o que são essas coisas. Então, é natural que a gente se perca um pouco nesse começo, mas de maneira pragmática, o que você deveria estar respeitando é que o leve é para ser leve. Você não tem que se sentir cansado, você não tem que sentir que te desgastou, nem durante o treino, nem posterior a ele, porque você não pode carregar uma fadiga acumulada ali para o dia seguinte ou para o próximo treino que você for fazer. E o treino intenso é para ser intenso. E aí, se você vai errar essa intensidade para cima no começo, tá tudo bem, desde que você erre a intensidade do leve também para mais leve, não para mais moderado, que é o que muita gente acaba fazendo. Muita gente acaba entrando numa zona cinzenta entre o leve e o intenso, em que o leve nunca é leve, é um leve mais forte, e está ali nesse meio dessa zona cinzenta que eu estou chamando, e o intenso não consegue ser intenso, porque tem essa fadiga ali acumulada, e aí você não consegue colocar a intensidade de fato que você precisava e poderia colocar se você tivesse realmente descansado, não tivesse desgastado. Então você nem treina intenso, você cai um pouquinho a intensidade, porque você não consegue, e você nem treina leve, porque você sobe um pouquinho a intensidade, e aí você está o tempo todo, no final das contas, dentro dessa zona cinzenta que eu disse. E isso atrapalha muito a sua evolução, né? No final das contas, você não está gerando nenhuma das adaptações que você precisava. Então, o seu treino leve é para ser leve mesmo. E o seu treino forte é para ser forte. Só que quando a gente fala de dias leves e dias intensos, tem um outro erro que a galera comete também, que é não pensar em dias, é pensar em treinos. E aí ele fala, beleza, o meu treino leve vai ser leve, e aí eu corri leve aqui agora, mas eu vou fazer uma série de fortalecimento mais tarde, e nessa musculação eu vou, socar a bota. E, cara, a gente está falando do dia. Dentro da sua semana que está sendo planejada, existe uma lógica, né? E o seu dia ali de baixa intensidade é um dia para o seu corpo se recuperar, seu corpo processar toda a carga que você está colocando nele, para que no dia de maior intensidade você consiga efetivamente render nessa intensidade. Então, o seu dia leve é o dia inteiro, não é fazer um treino leve e outro intenso. Se hoje é um dia leve, tudo nesse dia tem que ser leve. E quando a gente não está na corrida, né, quando a gente está no triatlo, é mais fácil perceber isso, né, perceber que naturalmente tem os dias em que os treinos de intensidade e estímulos são acumulados. Então, eu vou ter um dia, uma segunda-feira só com uma corridinha leve, vou ter uma terça com um pedal com uma certa intensidade, uma natação com uma certa intensidade, uma quarta com uma corrida de intensidade, uma quinta que talvez já seja um pouco mais leve, tanto no pedal quanto na natação. Enfim, existe essa junção dos estímulos, né? Mas quando a gente está só no ambiente da corrida, em que você vai correr e fazer um fortalecimento, não fica tão explícito isso. E é muito frequente e comum que as pessoas confundam, né? Porque é contraintuitivo quando a gente pensa em, cara, vou correr pesado e fazer um treino pesado de força, mas eu já estou cansado da corrida, então como é que eu encaixo isso, né? Mas idealmente deveria ser isso que você deveria estar fazendo. No dia do seu treino leve de corrida, você não vai chegar e fazer uma série muito intensa. Se você for malhar nesse dia, como por exemplo hoje eu vou fazer uma série de fortalecimento, que dentro da minha semana é o dia que dá para encaixar, mas eu vou fazer um fortalecimento em que eu vou reduzir um pouquinho a intensidade. Como que eu reduzo essa intensidade? Diminuindo a carga, diminuindo a amplitude. Ah, mas então não estou gerando a adaptação necessária? Não, tá gerando ali o estímulo, só tá controlando, fazendo essa gestão de carga para não prejudicar o seu dia, que é um dia de baixa intensidade. Por fim, eu não falei aqui, mas para fechar o conjunto de coisas que pode estragar o seu ciclo de maratona, tem o sono, né? Então, o tempo todo a gente está falando sobre recuperação. E aí, por fim, para fechar, uma coisa que a gente não falou aqui, mas completa esse conjunto, e vale sempre lembrar, né, de coisas que podem estragar o seu ciclo de maratona, tem para mim o pilar fundamental de todos, que é o sono. Perceba que quando a gente fala num ciclo de maratona, a gente está o tempo todo falando de gestão de carga, né? O treino em si,
e a recuperação. E a recuperação é muito importante, né? Tanto quanto todo o resto que você vai fazer. E a base de uma boa recuperação é um bom descanso. Então, respeitar os dias leves, porque são os dias que você está se recuperando de maneira ativa, é super importante. Respeitar os dias off, porque você também está se recuperando, é super importante. Mas em todos os dias, preservar e cuidar do seu sono, porque é o momento de recuperação diário que você tem. E isso conta muito. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Estamos às 7 semanas da Maratona de Porto Alegre, da minha primeira maratona. Vamos seguir nessa jornada, mostrando para vocês tudo que eu tenho feito para alcançar o meu objetivo lá. E espero conseguir estar ajudando vocês também a alcançar os seus.